O Vasco vem de um bom, entre aspas, um bom ano de 19, que o Luxemburgo chega a ter uma arrancada. A reestrutura. A gente acaba em Sul-Americana, mas em alguns momentos também, igual 2010, chegou a flertar ali com o Libertadores, faltava mais uma vitória, o time engasgava na hora de dar mais uma vitória e entrar na fase de grupos de Libertadores. E acabou um ano, acho que 12º lugar, salvo engano, aquele 4x4 lá, que marcou muito também, o Thales Magno voando e tal, uma espinha dorsal de time formando, o Luxemburgo trouxe essa representatividade pro torcedor, acabou não ficando. Vou nem passar muito porque a gente tá com tempo curto, infelizmente. A gente vai ter que fazer mais uma resenha mais pra frente pra destrinchar algumas coisas. Tem muita mentira pra contar. O tempo tá escado. Tem episódio às 4 agora, não tem? Então, não tem nem como. Então, já pra gente pra 2020 encerrar, o que aconteceu, cara? Porque tem um meme meu até. Alô, Mulambo que tá na zona de rebaixamento, segue o líder! Que o Vasco chegou a liderar o campeonato com você fazendo gol pra caramba e o Flamengo na zona de rebaixamento. Líder de terceira rodada que a galera zoa, né? Mas o que houve, cara? O Ramon chega num trabalho do Abel que não tava legal, o Vasco tem uma melhora acentuada no estadual, começa o brasileiro muito bem, tem uma oscilação, na minha opinião, normal, é que projetaram o Vasco pra título que não tinha, e aí começaram a cobrar pelo próprio mérito do elenco. Quando começa a chegar em 10º, tira o Ramon, que era a posição que o Vasco deveria estar, na verdade, para aquele campeonato. Faz o teu balanço... Acho que você respondeu, acabou de responder. De 2020 ali. Você respondeu. A gente começa muito bem, as 5 primeiras rodadas acho que 3, 4 vitórias, um empate, ou diferente, 3 vitórias e 2 empates. São Paulo, Sport, Ceará, Vitória. Vai ter um jogo a menos, a gente não joga um dos jogos, alguém ia jogar um outro jogo, a gente não pôde jogar. Mais ou menos isso, né? Empata com o Grêmio em casa, eu acho que, o que isso. Quebra a vitória é o empate com o Grêmio em casa. E aí, a gente começa a oscilar, que é normal. A gente não tinha um elenco vasto de jogadores experientes e acostumados à competição, a gente tinha muito menino subindo da base. E brasileiro você precisa, e foi um brasileiro diferente, atípico, porque não tinha torcedor, mas a rede social hoje ela manda muita coisa, né? E aí a gente começou muito bem, não, vamos ser campeão, não, calma. Desculpa. A gente não vai brigar pra ser campeão, mas pra cair também a gente não ia brigar. Porque a gente tinha Benítez, tinha Cano, eu muito bem, Castan, Ricardo, Henrique Fernando muito Miguel, bem, Fernando. Léo Matos, não era time pra cair. Não, e era Pikachu, Léo Matos ainda não tinha chegado, chegou com... Eu tô falando do elenco que acabou. O elenco que acabou. Mas só... E aí o Pikachu muito chegou bem, Pikachu. Pô, e aí a gente, começa a oscilar. Sim, vai oscilar, é normal, a gente não vai manter, vai ganhar 6 jogos, 7, 8, 9 jogos. E aí o que aconteceu foi que achou que ia ser campeão, mandou o Ramon embora. O Ramon fazia um bom trabalho, cara. Se já começasse lá em 10º, talvez o Ramon não tinha sido mandado embora, mas começou em primeiro e aí não deram tempo pra ele. Assim, ele precisava de um tempo, ele ficou 3 meses. Quando ele começou a oscilar, mandaram ele embora. O que a gente escuta muito de bastidor é que ele era um ano eleitoral. E pra muita gente ficou, Felipe, que não sei se isso é verdade ou não, só quem poderia dizer era o mesmo, mas eu queria ouvir um feedback teu de ex-atleta. Tu acha que a eleição do Vasco, de uma certa forma, não influenciou? Porque pra muita gente, o Campelo, naquele momento, ele estava muito focado, pensando e preocupado com a eleição, e aquilo pode ter sabotado o time um pouco, porque ficou essa pressão de... tem que ganhar, volta da capa, retorno da força jovem. Eu lembro de alguns fatores naquele momento ali que a galera se empolgou e a gente ouviu muito esse zum de bastidor, que o Campelo meio que largou um pouco o futebol e começou a se preocupar com a eleição. Sim. Tu acha que a política também interferiu naquele ano? A política atrapalha o Vasco há muitos anos, né? Hoje, com a SAF, deu uma centralizada e o futebol consegue caminhar sem essa parte, né? Tanto que a eleição agora foi uma eleição totalmente diferente do que o Vasco vivia nos últimos anos. E esse ano aí foi um ano que atrapalhou. Atrapalhou porque acaba que o presidente na época era o Campelo, né? A gente até teve a gente não se fala hoje, mas... Não teve problema com o Campelo? Não, mas depois, às vezes, ele entendeu diferente do que eu disse, que o Vasco não era Disney, mas não era falando mal dele, era dando mais uma espizinhada nos jogadores que tinham acabado de chegar, porque o Vasco não é bagunça, e aí ele entendeu de maneira diferente, achando que era bagunça. A gente ainda não conversou, mas é um cara que quando ele era meu médico, a gente tinha muito respeito um pelo outro, mas
A gente vai se acertar. Como eu falei, eu não carrego nada na vida das pessoas. Nada de ruim das pessoas. Mas foi um momento ali que ele precisava ter confiado no trabalho do Ramon. Mas a pressão política que ele sofreu na época foi para que realmente demitisse, tinha que demitir. Pô, você perder pro Bahia fora de casa, o Bahia tava brigando lá em cima. Você perder pro Bahia fora de casa é um resultado, pô, normal para as circunstâncias do campeonato. Se você pegar, o Bahia tava brigando pelas primeiras posições e a gente tava brigando já no meio da tabela. E aí, depois que o Ramon a gente perde pro Bahia, o Ramon é mandado embora. E aí vem o Sapinto, que era um cara que não conhecia o futebol brasileiro, não conhecia o grupo que tinha, e veio com muita pompa aí de treinador português. Treinador português bom era o Jorge Jesus, treinador português bom é o Abel. Ele não é bom, nunca trabalhou em lugar nenhum, pô. Qual foi o melhor trabalho que ele fez? Você pega, depois que ele sai do Vasco, qual foi o trabalho que ele fez? Não trabalhou em lugar nenhum. E aí, o treinador português vai dar o jeito. Não é assim, gente. A receita ela pode ser diferente aqui, dar certo, e ser diferente aí na tua casa e dar errado. Ele chegou com fama de broncudo, de bater de jogador, mas no Vasco teve isso não, né? Não, ele tava mais ameno. Não, ele chegou e tava tudo errado. Como assim tava tudo errado? Tinha algumas coisas erradas? Sim, mas não tava tudo errado. Porque a gente chegou a bater líder. A gente não ia se manter líder? Não, a gente tinha essa consciência, mas a gente não tinha time pra cair também. Se fizesse um bom trabalho, e o Ramon estava fazendo um bom trabalho. Mas aí, pela pressão política, pela pressão externa, e eu achei assim um campeonato totalmente atípico, porque tinha pressão externa na rede social, não no dia a dia, não no jogo, porque era um ano de pandemia. Então dava para você manter ali. Porque qual é o momento hoje, por exemplo, que aconteceu no início do ano com o Barbieri? Eu vi isso. É a pressão da torcida, diariamente ali. Ou então nos jogos, ela bater, pedir a saída, chamar o treinador de, como a gente sabe, de burro, de pegar no pé de jogador. Então ali você tem pressão. Ali você tem uma pressão que te coloca em apuros, te coloca em poder de decidir. Ali em 2020, não. Ali em 2020 a gente não precisava, não tinha isso. Não tinha um torcedor ali. Então passamos o ano inteiro sem o torcedor. Então tinha pressão? Tinha, mas externa e na rede social. Se a gente se blindasse realmente, dava pra ter mantido o Ramon. E com certeza a gente não cairia, cara. Não cairia. E eu acho que demorou pra mandar embora.